26ª Assembleia Parlamentar Francófona, o Presidente da República considera importante para a África os temas em discussão. Dia Internacional das Telecomunicações, o uso positivo da inteligência artificial é o tema para este ano. Em Cabo Verde, a pressão arterial é a doença que mais mata e atinge cerca de 35% dos cabo-verdianos. Guiné-Bissau, o governo pede apoio financeiro para eleições de novembro. Nigéria, o Unicef apoia o governo na luta contra a malnutrição infantil. Coreia do Sul será mediadora para resolver dúvidas sobre o cúpula Trump-Kim, diz autoridade. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a pressão arterial é a doença que mais mata e atinge cerca de 35% dos cabo-verdianos em idade compreendida entre 25 a 64 anos. Por isso, o referido Ministério apela aos cabo-verdianos a adotar hábitos saudáveis com uma alimentação equilibrada. No âmbito do Dia Mundial de Hipertensão, que se assinala nesta quarta-feira, 17, a coordenadora do programa de hipertensão, a especialista em cardiologia, Irinita Soares, disse em declarações à Infopress que, por se tratar de uma doença silenciosa e às vezes com ausência de sintomas, deve ser conhecida e controlada. Realçou que em Cabo Verde a pressão arterial é a doença que mais mata e atinge cerca de 35% dos cabo-verdianos em idade compreendida entre 25 a 64 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Informou ainda que a tendência nos próximos tempos é para manter-se ou aumentar, já que foi mudado o valor. Acrescenta que, perante esta mudança, o protocolo a nível da hipertensão que o país elaborou vai ser revisto para depois ser implementado a nível nacional. A hipertensão sem tratamento, segundo a especialista em cardiologia, pode aumentar o risco de sofrer o ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, cegueira, arritmia ou paragem cardíaca. Neste caso, e para contribuir para o bem-estar das pessoas, a médica apela aos cabo-verdianos a comer um pouco sal, adotar hábitos saudáveis com uma alimentação equilibrada, evitar excesso de álcool e de tabaco, praticar atividade física de forma regular e manter peso saudável. Conheça os seus valores é o nome da campanha que o programa de hipertensão em Cabo Verde está a levar a cabo nos hospitais, centros de saúde e universidades para o diagnóstico da pressão arterial. O Parlamento cabo-verdiano acolheu hoje a 26ª reunião da Assembleia Parlamentar da Francofonia, um evento que contou com a participação dos presidentes das Assembleias Nacionais de todos os países francófonos do continente africano, assim como representantes dos parlamentos da França, Luxemburgo, Bélgica e Canadá. Jorge Carlos Fonseca fez a abertura da 26ª Assembleia Parlamentar Francófona e considera a crise migratória como a mais dolorosa e que afeta a todos e que está aliada aos tráficos ilícitos, a deslocação de pessoas em África, causada por dificuldades e sobrevivência pela falta de emprego e pela desesperança. Reconheceu que tal situação resulta em larga medida das grandes desigualdades regionais existentes na face da terra. No seu discurso, o chefe de Estado observou ainda que os desafios da segurança são de grande complexidade e que assumem configurações tão diversas como os tráficos e o terrorismo provocado por radicalismos humanos e pela falta de respostas a situações de desespero. O Presidente da República diz acreditar saírem deste encontro decisões que possam ser desenvolvidas a nível dos países participantes. A ANAC celebra o Dia Internacional de Telecomunicações com um conjunto de eventos. O uso positivo da inteligência artificial é o tema para este ano, que teve uma conversa aberta para falar sobre o assunto. O uso positivo da inteligência artificial é o tema principal para este ano, que marca um conjunto de eventos para assinalar o Dia Internacional das Telecomunicações. Um tema proposto pela União Internacional das Telecomunicações, com olhos postos no desenvolvimento sustentável, conforme avança o presidente da ANAC. Porquê? Porque, como sabe, nós temos agora o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que tem uma agenda 2030, onde nessa agenda foram fixados 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, em que, obviamente, para acelerar o processo de implementação do cumprimento desses objetivos, Estados-membros das Nações Unidas
temos que utilizar as tecnologias de informação. Como sabe, hoje as tecnologias de informação e comunicação vêm dando grandes contributos de uma maneira transversal a toda a esfera societária, a todos os campos da ciência, da governação, etc, etc. O tema é retratado a nível global. Deste modo, a Agência Nacional das Comunicações, como autoridade reguladora em representação do setor das comunicações, teve a responsabilidade de falar sobre a importância do acesso às telecomunicações. O uso positivo, o benefício do uso positivo da inteligência artificial para o sucesso do cidadão, para reduzir fossos, para reduzir ali desigualdades, para tirar as pessoas que ainda estão offline. Repara o que eu estou a dizer, não estou a falar de uma pessoa que não tem acesso ao telefone, mas sim que tem, mas ainda está offline. Que temos muitos que ainda estão offline, que querem ter acesso, mas querem ter acesso no sentido de ter acesso a serviço, mas também prestar o seu serviço. O Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação celebra-se anualmente a 17 de maio. Foi escolhido o dia 17 para a efeméride, pois foi a 17 de maio de 1865 que se criou a União Telegráfica Internacional. A partir de 1932, esta entidade passou a chamar-se União Internacional das Telecomunicações, UIT. Os objetivos da data passam por celebrar o progresso nas tecnologias de informação e por chamar a atenção das pessoas para as mudanças que acontecem na sociedade com o poder da internet e das restantes formas de telecomunicações. O docente e investigador da Universidade de Cabo Verde, Jandir Medida, lançou hoje um desafio ao Governo para dotar os aeroportos do país de uma aplicação de reconhecimento facial num contributo para a segurança do país. Segundo Infopress, o investigador falava na manhã desta quinta-feira na Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar na Universidade de Cabo Verde, quando apresentava à comunidade científica uma aplicação móvel que desenvolve desde 2015 para o controlo da presença em salas de aula através do reconhecimento facial. Em relação à aplicação por si desenvolvida para o controlo de presença em salas de aula, o investigador explicou que com ela se pode automatizar o processo até hoje utilizado das folhas de presença em papel ou a chamada oral dos alunos e usar uma aplicação capaz de desenvolver essa interatividade e eliminar as folhas de presença, um bem que se faz ao ambiente. A comemoração do Dia Internacional das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, que se celebra hoje com o lema Permitir o uso da inteligência artificial para o uso comum, concentra-se na FSM, que desta forma promove e traz para o grande público o que ali se faz na área das tecnologias de informação e comunicação. A Associação LGBTI da Praia realizou hoje na cidade da Praia, UNICEV, em parceria com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e SIEGA e ONU Mulheres, uma mesa redonda sobre direitos humanos, direitos LGBTI. Trata-se de um evento enquadrado na retirada da homossexualidade, da classificação de doenças e problemas relacionados com a saúde. Com o propósito de sensibilizar as pessoas sobre o respeito pelos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, a Associação LGBTI da Praia promoveu esta quarta-feira uma conversa aberta no sentido de despertar pessoas o respeito por esta causa, porque, segundo a presidente da associação que os representam, ainda há muita coisa a ser feita neste sentido. Modesta parte, da falar sim, na outra parte, da falar não. Para morrer e pessoas têm que ter consciência, mas direitos LGBTs também, mas está a fazer parte de direitos humanos, que muito alguém que te respeita. Você entende? Gosta um LGBTI está passando na rua, por exemplo, está outro alguém te xinga, essa maneira de ser, de estar na sociedade, e está falando não que ela pode ser, tal. Pessoas que vivem por vida, em vez de viver de ser, deixou viver aquilo que eu creio. A luta pelos direitos livres e iguais ainda constitui um dos desafios da comunidade lésbica, gays e transexuais. Por isso, Sandra sublinha a necessidade do governo intervir neste ramo. Acho que não só um papel do governo, como também de nós tudo que está inserido na sociedade. Como na sociedade é um bocado crítico a nível de LGBTs. Então, achava, mas se o governo também pegava uma parte para trabalhar na sensibilização de pessoas, mas se nós juntarmos, mas não conseguimos mais resultados.
A nível internacional, 72 países consideram o ato de homossexualidade como sendo crime e com sanção de pena de morte em 10 países. A nível de África, apenas 3 países não consideram a homossexualidade como sendo um crime: Cabo Verde, Seychelles e África do Sul. Nosso quadro legal que até criminaliza e tem alguns avanços relativamente acho que a nível de comunicação social, nesses código deontológico que está falando que deve agir de forma homofóbica enquanto jornalista, mas também que pode proibido na administração pública recrutamento, que pode usar orientação sexual como motivo de que recruta alguém para entrar na administração pública. É ganhos, não tem que ficar contente. Em primeiro lugar, na 2004, não retira de nosso Código Penal. Até 2004, está lá folhadinho, naquele código antigo, é um código de século passado, né? De século XIX, que não usava, tinha lá sodomia. Mas, na 2004, fazer uma reforma de Código Penal, esse aí de lista de crimes. Contudo, a mobilização de pessoas pelo respeito e efetivação do casamento entre homossexuais, lésbicas e transexuais constituem desafios maiores da comunidade LGBTI. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, vai estar em Luanda, Angola, nos próximos dias 18 e 19 de maio para falar sobre a literatura e a aproximação dos povos na segunda edição do Festival Literário Luso-Afro-Brasileiro, que tem como objetivo central celebrar a língua portuguesa em suas variantes. O Festival Literário Luso-Afro-Brasileiro tem como objetivo central celebrar a língua portuguesa em suas variantes por meio de debates com especialistas, escritores e público em geral sobre questões lusófonas atuais. O evento tem como ponto de partida a celebração do Dia da Língua Portuguesa, comemorado no dia 5 de maio. O festival propõe ainda debater o papel da literatura, os processos de mediação e de facilitação do acesso ao livro, bem como refletir sobre o impacto tecnológico no mercado editorial, pautando-se sempre pela ideia da consolidação do diálogo entre os falantes do português e de diferentes gerações e dos diferentes países envolvidos. Abrão Vicente fará parte do painel intitulado Literatura e Aproximação dos Povos, que acontece esta sexta-feira, 18 de maio, das 14 às 18h30. O governante e também escritor Abrão Vicente divide a mesa com o escritor angolano Onjaki Flávio Amparo, do Brasil, e a professora Maria João Cantinho, de Portugal. Conforme cita a página do governo, este festival literário servirá ainda de oportunidade para aquele governante apresentar a estratégia de Cabo Verde durante a presidência da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP. Acompanhem o nosso continente com as manchetes da VOA. A Congo Democrático, ébola contamina paciente em Mbandaka, cidade com 1 milhão de pessoas, o que dificulta esforços de contenção do surto. Burundi, eleitores votar em referendo pode prolongar Pierre Nkurunziza na presidência até 2034. A Congo Democrático, o mais recente relatório da Unicef, diz que o conflito no Kasai colocou 2,3 milhões de crianças em situação humanitária desesperada. Senegal, novos recontros entre estudantes e forças de segurança nas universidades de Dakar e Cheikh Anta Diop, depois de estudante ter sido morto em protestos por propinas não pagas. A Quênia, um serviço fúnebre em Solai pela memória das 45 vítimas das inundações causadas pela derrocada de barragem ilegal em fazenda comercial.